O Dineno em abril, né, Samuel? Ele tá fazendo bons trabalhos já na preparação física ali, mudança de direção, cabeceio. Já é uma das últimas etapas aí para quem sabe ser liberado para uma preparação física e aí depois treinos com bola, né? Eu acho que agora, no mês de março, a gente deve ter aí alguma evolução nesse sentido. Ele que se machucou foi final de agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tá com 6 meses aí completos. 7 março, 8 abril. É o prazo aí. Acho que até ali, segunda quinzena de março, já teremos aí uma nova etapa dessa recuperação do Juan Dineno. E ele, o Dineno, é um cara... O Dineno, em todos os jogos, o Dineno vai. Uhum. Tipo, ele participa muito, sabe? Ele tá maluco para voltar. Isso eu acho que é uma atitude, assim, bem legal. Você vê que é um jogador que quer se recuperar, que sabe que teve um investimento que foi feito, que a torcida gostou, né? Confia. E, infelizmente, teve aquele lance lá contra o Inter, que ele estava voltando mais que o Caio Jorge, né? Voltando mais que o Matheus Pereira, quer dizer. O Caio estava no banco, né? O Caio entrou no lugar dele. O Caio entra e perde o pênalti na reta final. Ô, diazinho, hein? Nossa senhora. E o goleiro pegou tudo ainda. O 10º goleiro do Inter. O Antony. O pior é que ficar pensando nesses jogos é tenso, porque assim, o Cruzeiro precisou de tão pouco para voltar à Libertadores, e a gente fica pensando, poxa, se o Caio acerta o pênalti contra o Inter, o Cruzeiro estava na Libertadores, enfim. Se não sofre aquele gol contra o Bahia no final. Exato. Nossa. E ainda teve o gol mal anulado. Mas aí, então, ele tá muito bem, né? Em breve aí, acho que já evolui mais um passo para voltar realmente aos treinos. Boa. É muito, muito profissional o Dineno e um 9 diferente, viu? É bom ter um 9 ali de área, de cabeceio. Tá precisando disso. Precisando. Que você tá mal no jogo e ele faz acontecer, né? Ele fez assim em alguns jogos, inclusive, né? Aquele clássico da final, contra o Vitória. O jogo do Democrata lá em Valadares, lembram? Inclusive o William estava se dando bem com ele, né? Vários dos cruzamentos ali foram do William para gols do Dineno. Eles tinham uma combinação boa ali naquele início de temporada, mas foram 2 lesões, né? Ele teve um problema lá no pubis, demorou um pouquinho, a hora que ele volta, faz aqueles 2 gols contra o Vitória e quase faz o terceiro, né? O Lucas Arcanjo tirou um gol absurdo lá, mas e aí depois vem a lesão. Mas vai voltar aí, gente, vai nos ajudar muito ainda. Hoje nós vamos falar aqui, com sinceridade, quais as carências no elenco do Cruzeiro, ou qual a carência? E aí o nosso chat aí pode responder também. O que o Cruzeiro tem que buscar de todo jeito no basculante aí que terá de mercado nacional. Acho que para internacional seria uma surpresa aí para todo mundo, né? Pintar algo agora, quarta-feira, tem até sexta para iniciar o movimento, né? Mas já era para ter aparecido algo. Ou vocês pensam que ainda pode surgir alguma coisa aí? O Jardim deve conhecer mais, não, deve não, né? Conhece mais lá o que tem lá no mercado, no externo, né? No estrangeiro. Mas eu acho pouco provável. Eu gostaria de ser surpreendido. E aí, Caramujo? Samuca, eu também não acharia ruim aparecer aí um reforço, um jogador interessante aí, né? Às vezes que tá sem espaço ali num clube importante da Europa, apareceu uma novidade. Ou igual teve lá o rapaz que trabalhou com o Jardim no Al-Ain, né? O Kaku, lá, o meio atacante paraguaio, eu acho que seria... um jogador bom, né, Caramujo? Que aparecer um bagre internacional aí... Não, o Kaku com certeza seria.
Jogou contra a gente até na Libertadores, lá na época de Huracan, né? É um bom jogador. Mas até aquele rapaz, o Gabriel Pereira também, né? Parece que o treinador, o Jardim trabalhou com ele lá no Al Rayyan. Seria legal se o Cruzeiro conseguisse achar assim, um jogador diferente, que está um pouco fora dos holofotes, mas é muito difícil porque um clube europeu, mesmo desse mundo árabe aí do Golfo, ele não conseguiria trazer uma reposição, né? Então eles não vão querer liberar jogador agora, tendo a fase decisiva da temporada deles, que a maioria dos campeonatos acaba agora em maio e junho. Então, assim, jogador bom é muito difícil a gente conseguir trazer fevereiro, março, né? Talvez em junho isso passe a ser mais possível. E aí sobra essa janela dentro do Brasil, e até os nomes que o Cruzeiro especulou aí são aqui dentro do Brasil, né? O próprio Ronier, essa situação aí de possível troca com outros clubes aí, teve negócio de Inter, de Bragantino. Então, eu acho que dentro do Brasil também dá para o Cruzeiro achar umas peças interessantes, mas se quiser pintar um jogador aí, né, até falaram de goleiro ontem, né? A situação do Gabriel parece que não vai avançar. O goleiro que eu gostaria que o Cruzeiro trouxesse está fora também, né? Que está lá na Arábia Saudita, que é o Maílson. Mas, enfim, é um mercado difícil para o momento. Assim, acho que não vamos ter essa novidade de contratação nesses próximos 2 dias, mas tem tempo ainda, gente. O Cruzeiro vai demorar tanto a jogar que dá para o Leonardo Jardim observar todo mundo e daqui a pouco poder identificar essas carências, né? Mas se ele já quiser falar sobre isso, eu acho que a ponta direita todo mundo sabe que é um problema, né, Samuca? Assim, a gente precisa ter um jogador um pouco mais confiável por ali. Eu acreditava que o Tevez poderia receber espaço, oportunidade, acabou não acontecendo, né? O Tevez já foi até emprestado. O Lautaro, que pode jogar ali, não consegue ficar numa condição física para jogar, né? É uma coisa até um pouco preocupante, como ele nunca está à disposição, isso desde o ano passado. Então a gente acaba precisando de um ponta, né? Acho que na questão ali do meia também, um jogador, até pela indefinição relacionada ao Matheus Pereira, seria interessante. E como o Japa se lesionou, eu começo a achar que volante, assim, um outro volante ou um outro meio-campista que tenha mais força física, mais dinâmica de jogo, é uma coisa que o Cruzeiro está precisando também. Nas laterais, a gente pode pensar se não dá para recuperar, se o Marlon sair, se vem outro, qual jogador seria esse. Mas, assim, eu acho que no meio-campo ali também, talvez um outro 8, até para que o Matheus Henrique possa ser um pouco mais esse meia-direita que ele foi na última partida, às vezes ter um pouco mais de liberdade. E o Leonardo Jardim, ele gosta de trabalhar com esse volante box to box, né, para irritação do nosso querido Rodrigo Genta. Ele gosta de ter esse jogador forte, inclusive no grande trabalho de Mônaco dele, ele teve muitos jogadores assim que ele potencializou. Ô, Caio, diga. Espera alguma coisa aí de internacional? Samuca, acho bem complicado. Eu até estava pensando em um nome meio fora da curva ou bem fora da curva há alguns dias, mas se fosse para acontecer seria só no meio do ano, mas ele tá bem no clube dele também, né? Que é o Gelson Martins, que já trabalhou com o Leonardo Jardim lá no Mônaco, ele tá bem no Olympiacos, tá com seus 29 anos, acho que seria bem improvável ter um contrato com um pouco mais de tempo para acontecer, e vai ao encontro dessa grande carência aí que o Emerson citou, que eu concordo com ele. Hoje a maior carência do Cruzeiro é sim se tratando de um ponta direita, né? Eu acho que tem que ser a grande prioridade no mercado. Não é fácil se tratando de mercado externo, mas até mesmo no mercado interno não é simples, né? Para o Cruzeiro conseguir tirar jogador de elenco de Série A em reta final de estadual, início de Copa do Brasil e até mesmo com o Brasileirão para chegar no fim de março, não é simples. Até por isso, talvez o clube esteja dando uma atenção muito grande para o Lucas Ronier. É claro que pode conseguir alguém de Série A, mas talvez tenha que envolver algum jogador em troca, né? Porque nenhum clube da elite quer ficar desfalcado nesse momento da temporada. Agora, pensando em carências como um todo, eu acho que dá para se encaixar 2 pontas nesse elenco, um ponta pela direita e um ponta esquerda. Um ponta pela direita para chegar e jogar, pelo menos disputar bem a titularidade. Eu acho que dá para se pensar em um ponta esquerda para composição. Gostaria de um segundo volante, talvez até mesmo para ser titular, porque dentro dessa estrutura de jogo do Leonardo Jardim, me parece que um segundo homem de meio vai ser muito importante, e falta mais força física, falta mais dinâmica
para esse meio do Cruzeiro. Pensando em um Mateuzinho mais livre, vai ter que ter algum jogador desse tipo para jogar ao lado de Lucas Romero ou Wallace. E aí, no caso da lateral esquerda, vai depender muito do que acontecer com o Marlon, né? Do lado direito já está definida a permanência do William, pelo menos por hora, e aí no caso do Marlon tem essa indefinição. Eu, sinceramente, gostaria de que surgisse um negócio em torno do Marlon e que o Cruzeiro recebesse uma boa compensação, no caso, um atleta. Então, hoje, penso que as carências são um lateral esquerdo, um segundo volante e 2 pontas. E aí, Pedro Torres? Assim, a questão da lateral esquerda me deixa também um pouco intrigado, né? Eu entendo tudo que envolve essa possibilidade de negociação do Marlon, mas aí o Cruzeiro vai ter que agir muito rápido para achar esse substituto. O cenário ideal era que o Cruzeiro conseguisse resgatar aquela possibilidade de troca com o Red Bull Bragantino, né? Porque aí o Cruzeiro acabaria negociando o Marlon e recebendo o Juninho Capixaba, que acho é um jogador de mais qualidade do que o Marlon, pode atuar muito mais ofensivo, pode ser também um lateral mais da base da jogada, como algumas pessoas gostam de dizer. Então o Cruzeiro já resolveria essa carência. Acho que ponta direita é imprescindível, o Cruzeiro precisa de se movimentar na busca por um ponta direita, que seja o Lucas Roniel, que o Cruzeiro olhe para outras opções, e concordo muito com o Caio. Acho que falta também uma opção ali para ser um reserva para o Dudu. A gente sabe que o Dudu é um jogador que vem de um problema físico mais grave, já tem seus 33 anos, em algum momento ele vai precisar ser preservado. O Lautaro, infelizmente, não reúne as condições necessárias, né? A gente vem passando por vários problemas com ele, não tenho gostado muito do Bolasie atuando por ali, e ao que tudo indica, o Rodriguinho não tem recebido oportunidades, né? Até gostaria que ele recebesse mais oportunidades, porque ele demonstrando qualidade ali naquele setor, acaba que o Cruzeiro não precisa de ir ao mercado para poder buscar um jogador para aquela função. O Caio até falou de nomes, né? Eu vi o Gelson Martins lá no Olympiacos também, quando eu estava procurando alguns jogadores que trabalharam com o Leonardo Jardim. E aí tem até um outro nome que me agrada muito, mas eu acho que deve ser muito caro, é o Martin Ojeda, né? Que foi do Godoy Cruz, base do Racing, e tá no Orlando City. O Ojeda termina a temporada jogando mais como um camisa 10, né? Mas ele pode jogar também como ponta direita, inclusive ele sai do futebol argentino jogando como esse ponta direita. Só que a gente está falando de uma janela internacional que está em vias de fechar e é um atleta que demandaria um período mais delicado assim, de negociações. Só que para mim as posições hoje mais claras que o Cruzeiro precisa de buscar é o ponta direita, buscar mais um lateral esquerdo, e aí os meninos falaram sobre o volante, a depender da possibilidade de saída do Peralta e até mesmo entender como que está o Japa fisicamente, o Cruzeiro também pode olhar para esse mercado, para essa posição aí de volantes. São 4 mil pessoas aqui com a gente. Ô Caramujo, daqui a pouco você fala aí a turma do chat, né? Eu acho pouco provável agora janela internacional. Acho importante o Leonardo Jardim ter esse tempo maior agora, porque tudo leva a crer que as movimentações ficam para a janela do Brasil, né? Para o basculante aí, como disse o Emerson Araújo, e ele vai ter tempo mesmo até para avaliar essa questão de goleiro, por exemplo, que a gente já falou, né? Sobre uma possibilidade de se buscar alguém, informação que a gente trouxe já há algum tempo. Ontem a gente dizia que o Gabriel não tinha nada avançado, o Vene mais tarde até trouxe que o Cruzeiro já tinha até feito um comunicado aí ao Vitória, que não ia ter nenhum avanço. Então, é importante o Cruzeiro fazer, eu acho, mais de um amistoso, né? Acho que dá para fazer, porque se fosse para a final, a gente teria ali pelo menos 2 jogos das finais, né? 8 e 15. 2 sábados. E depois tem uma semana do 22 e depois a outra já é a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, fazer amistoso, observar todo mundo que tem à disposição, porque a janela do mercado nacional aí vai até 10, 11 de abril. Então, você pode avaliar mais. Eu já falei isso aqui, não vou ficar só falando muito, porque senão vem a zica do Fernando Henrique. Mas eu queria ver o Rodriguinho ter mais minutos aí,
nesse time, né? Por que o Rodriguinho não teve minutos ainda? E sendo que entrou, e entrou bem nos 2 jogos, né? Com poucos minutos, ele demonstrou ali que merece mais chance aí no Cruzeiro, mas eu acho imprescindível o Cruzeiro ter um ponta-direita mais confiável, né?